Bom dia, graça, misericórdia e paz. Seja com você nesse dia e que você possa olhar para cima, buscar o Senhor e provar dele, porque ele é bom. Nesses dias, nós temos feito uma série de estudo sobre o assunto da salvação. E eu gostaria de tocar num ponto muito importante sobre esse assunto hoje com você, que diz respeito ao custo da salvação. Então vamos fazer uma breve oração, pedindo para o Senhor nos dar iluminação, abrir a nossa cabeça dura, para que a gente possa entender a palavra e nos conceder um coração que recebe a palavra de Deus. Vamos fazer isso? Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos te pedir ajuda. Por misericórdia, dá-nos condição de ouvir a tua voz. Dá-nos um coração para compreender e guardar a tua palavra. E salva-nos por ela, Senhor. Dá-nos um entendimento que vem de cima, para que a gente possa verdadeiramente desfrutar da tua palavra, do evangelho poderoso do Senhor, para mudar a nossa história. O Senhor conhece cada pessoa que estará ouvindo essa mensagem. Por favor, Senhor, fala ao coração de cada um de nós. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu quero fazer uma leitura de um versículo da palavra de Deus. Na verdade, são dois versículos que estão na epístola do apóstolo Paulo, na segunda epístola que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 5. Os versículos são os 14 e 15. Então, se você quiser conferir aí na Bíblia, é 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. E aqui está escrito exatamente assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isso. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Muito bem. Aqui, ele apresenta o preço que foi pago para a nossa salvação. Então o texto começa dizendo assim, pois o amor de Cristo. Olha, quão maravilhoso é o amor de Cristo. Quanto mais nós conhecemos o amor de Cristo, mais nós percebemos o quanto nós fomos valorizados por Deus, quanto nós fomos aceitos, queridos, desejados por Deus. Sabe, tudo o que Deus nos deu em Cristo é por causa desse amor. Então, é o amor de Cristo que precisa ser conhecido. Você tem que entender isso. Que Deus, ele não fez caso da nossa miséria. Na verdade, quando ele nos viu, nós estávamos perdidos, mortos no pecado, desviados do plano dele. Nós já nascemos assim. E Deus, no seu grande amor, na sua grande misericórdia, ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para que em amor ele entregasse a vida dele que era perfeita, cheia de sabedoria, cheia de bondade, cheia de graça, cheia de amor pelo Pai, cheia de amor pelos homens. A vida do Senhor é a vida plena, a vida como Deus sempre desejou que o homem vivesse. E essa vida foi entregue por nós, lá na cruz. Então, antes de ir para a cruz, o nosso Senhor, ele orou assim: Pai, se possível,
passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Olha que amor! O nosso Senhor tinha uma vontade. O Pai dele e nosso Pai também tinha uma vontade. A vontade do Pai dele era se tornar nosso Pai, porque nós estávamos perdidos no pecado. Éramos inimigos de Deus. E o nosso Senhor Jesus, Ele mesmo abriu mão da sua vontade, para que a vontade do Pai fosse feita nele, lá na cruz. Sim, lá na cruz. O nosso Senhor morreu por nossa causa, pagou toda a nossa dívida, acertou a nossa conta, para que o Deus Santo e Justo pudesse nos receber como se nunca tivéssemos cometido nenhum pecado. Olha só, esse é o amor de Cristo. Então o amor de Cristo, ele nos captura, ele nos constrange, ele nos amarra, ele nos coloca junto de alguém que a gente nunca mais quer sair de perto dele. E é isso que esse texto está dizendo, que o amor de Cristo nos toma para ele, nos inclui nele, nos atrai a ele, e nos leva a fazer esse tipo de julgamento. Se ele morreu por mim, eu também morri. É isso que o texto está dizendo. Que o amor de Cristo, quando ele entra no nosso coração, que nós temos essa clareza do preço que foi pago pela nossa redenção, nós abrimos mão de querer continuar vivendo do mesmo jeito. Nós também queremos morrer com ele. E foi isso mesmo que ele proveu para nós lá na cruz. Um modo de morrermos com ele para a vida velha, para o mundo caído, para o pecado, para nós mesmos. E o texto continua dizendo que ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então aqui, nesses 2 versículos, nós vimos por um lado o preço que foi pago pela nossa redenção. Sim, ninguém, nenhum de nós teria qualquer condição de se autossalvar. Nenhum de nós. Nós não teríamos condição de pagar os nossos pecados. Não teríamos condição de saldar a nossa dívida. Não teríamos condição de nos reconciliarmos com Deus por nós mesmos. Impossível. Então, o amor de Cristo fez tudo isso. O nosso Senhor, lá na cruz, com a sua própria vida, santa, justa e reta, pagou o preço da nossa redenção. Como aquele senhor que desce no mercado de escravo e compra o escravo para ele. Jesus fez isso. Morreu por toda a humanidade. Não é lindo isso? Por que ele fez isso? Porque ele nos amou. Então, porque ele nos amou, ele se entregou totalmente por nós. Isso é graça. Para nós recebemos essa obra como um favor imerecido, mas para ele custou tudo. Então, nós entendemos que esse é o preço da nossa salvação. Por outro lado, quando o nosso Deus enviou seu Filho para nos salvar, ele enviou seu Filho com um propósito de nos fazer para ele uma nova criação. E quando recebemos esse presente de graça, nós só podemos desfrutar desse presente de modo genuíno quando respondemos esse amor, não querendo mais viver para nós também. Na medida que esse amor entra, nós vamos deixando de lado aquilo que é a nossa própria vida, para vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Sabe, hoje nós temos uma cristandade muito desequilibrada, porque as pessoas estão indo buscar Deus para viver para si mesmo. E, na verdade, elas não estão indo buscar a Jesus. Elas estão indo buscar outro tipo de Deus aí que esse mundo inventou. Porque na medida que o amor entra no nosso coração, nós vamos nos tornando cativos do amor. E é isso que o Evangelho vem realizar conosco.
sabe, essa obra poderosa de santificação, ela tira-nos do centro e coloca Cristo mesmo como o grande propósito da nossa vida. E então nós descobrimos que para que Cristo viva plenamente a sua vida em nós, é necessário que a morte dele opere plenamente em nós, matando o nosso ego pecaminoso, matando a nossa vontade pervertida, matando o nosso apego por esse mundo caído, matando todas as entradas que Satanás tem nas nossas vidas. E então nós nos entregamos a esse amor de todo o coração e não vivemos mais para nós mesmos. Passamos a viver para Deus. E é aí que desfrutamos do verdadeiro privilégio da vida cristã e podemos afirmar que somos salvos. Salvos pela graça. O preço, a morte dele. O compromisso, deixamos a nossa vida para viver a vida dele. Que Deus abençoe você. Continue aí falando ao seu coração. Nós vamos continuar essa série em nome de Jesus. Amém?